Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que está se preparando para o concurso da OEAP, especialmente para acertar as 5 questões da parte de conhecimentos gerais, que trata sobre a carreira do servidor da OEAP. Vamos falar aqui de mais um dos 4 adicionais que existem nessa lei, né? Vamos falar agora do adicional de insalubridade e do adicional de periculosidade, né? Ou atividades penosas. Vamos fazer a leitura juntos da lei, tratando, né, dos principais tópicos que podem ser cobrados em prova. Vamos fazer essa leitura juntos, tá? E depois vamos fazer aquele resumão concurseiro, que é o diferencial aqui da sua preparação, né? Pegar essa leitura da lei seca e também ter um resumo concurseiro que você possa estar ali estudando com produtividade, né? Estudando com eficiência, com qualidade, que é o diferencial para o aprovado, né? É estudar com qualidade. Artigo 22. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, esses servidores fazem jus a um adicional sobre o vencimento base da referida classe padrão do cargo efetivo. Então, tá? Para o servidor ter direito a receber insalubridade, né, periculosidade, para o servidor ter direito a receber esse adicional, esses adicionais, tem condições. O servidor que trabalha no local insalubre, ele tem direito à insalubridade? Tem, mas ele tem que trabalhar com habitualidade no local insalubre. Não é ele trabalhar com eventualidade. Trabalha uma semana sim, no local insalubre, outra semana não. Isso é eventualidade. Um dia sim, um dia não. Um mês sim, um mês não. É com habitualidade, né? Tem que ter uma sequência de dias, né? Uma sequência de dias trabalhando no local insalubre, aí vai ter direito a receber a insalubridade. A palavra-chave é habitualidade. Se falar eventualidade, está errado. Então, para ter direito à insalubridade, tem que trabalhar com habitualidade no local insalubre. Essa é a condição. Tá? E também esses servidores que trabalham aí com risco de vida, que trabalham com substâncias tóxicas, radioativas, eles também têm direito ao adicional, né, sobre o vencimento base. Mas tem condição, a condição é estar em contato permanente com essas substâncias tóxicas. É estar em contato permanente com essas substâncias radioativas, né, com risco de vida. Então, você percebe que para ter direito a esses adicionais de periculosidade, de insalubridade, você percebe que a condição é um contato permanente com essa situação, é uma habitualidade de trabalho nesses locais. Tá? Então, cuidado com as palavras habitualidade e contato permanente, porque elas são as condições para ter direito a receber. Se vier, né, um contato eventual, um contato transitório, né, aí não tem direito a receber. Palavras-chave para ter direito é habitualidade e contato permanente, com essas condições de trabalho. Tá? Agora vem aqui o item mais cobrado em prova, né? Claro que ele vai estar no nosso resumão concurseiro daqui a pouco. O item mais cobrado em prova, que quando fala de insalubridade, em todas as bancas, não é só a OCP, não. É isso que é cobrado, tá? Eu diria assim, bota esse aqui na parede da casa, porque esse aqui está valendo. Tá? O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles. Então, não é, né, não é comum, de repente, que o servidor atue no setor que é insalubre e que também é periculoso, né? Oferece risco de vida e também, né, não tem, né, condições adequadas de trabalho ali no sentido relacionado à higiene, saúde, né? Trabalha com substâncias que possam colocar em risco a saúde por razões de higiene. E também o local, ao mesmo tempo, é um local que oferece risco, né, de vida. E aí tu percebe que o servidor, em tese, né, ele iria solicitar o adicional de insalubridade pelas questões, né, de saúde e as questões e aí solicitar o adicional de periculosidade pela questão de risco de vida. No entanto, a legislação veda a acumulação dos dois. Se o servidor tiver numa situação dessa, que faz jus à insalubridade, faz jus à periculosidade, aos dois, ele obrigatoriamente terá que optar
por um deles. Ele não vai poder acumular os dois. Na hora de optar, o servidor vai optar por aquele que paga o maior percentual. É claro que o servidor não é bobo. Tá? Então, cuidado quando o servidor fizer ajuste. A insalubridade e periculosidade não vai receber os dois. Vai ter que optar por um deles. É uma imposição da lei. Tá? E cai muito em prova. E ainda tem mais. O direito adicional de insalubridade e periculosidade, esse direito cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram a causa da sua concessão. Então, em determinado momento, o servidor trabalha no local que é insalubre, mas se ocorrer alguma mudança naquele local de trabalho, que as condições de insalubridade cessem, o que é cessar? Deixem de existir. Adivinha o que acontece com o adicional de insalubridade do servidor? Ele perde esse adicional de insalubridade. De repente, o servidor trabalha num local que oferece risco de vida, mas alguma coisa aconteceu e esse risco de vida foi cessado. Se cessou a condição, que é estar atuando com risco de vida, então perde o adicional de periculosidade. Tá? Esse item também cai bastante em prova. Eu já dei a dica nos primeiros vídeos, mas é sempre bom reforçar. Em cima do que é calculado o adicional de periculosidade, insalubridade, em cima do vencimento base. Já falamos várias vezes aqui, vai estar no nosso resumão concurseiro também. Vamos seguir. Olha, a administração tem deveres. A administração tem deveres. Quais são os deveres da administração? Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. A administração tem o dever de fazer um permanente controle a essas atividades que sejam consideradas pesadas, né, penosas, insalubres, perigosas. É um dever da administração estar fazendo um permanente controle em cima dessas atividades para proteger o servidor dessa situação de risco. Tá? Por exemplo, olha só como a administração tem que fazer controle. Se uma servidora gestante ou lactante, né, se uma servidora se encontrar gestante ou lactante, é uma obrigação da administração afastar essa servidora gestante ou lactante do local perigoso, insalubre, penoso. É um dever da administração afastar a servidora gestante ou lactante desse local. Enquanto durar a gestação ou enquanto durar a lactação, a servidora não pode atuar no local insalubre, não pode atuar no local periculoso, penoso. É um dever da administração tirar a servidora de lá. Tá? Vai ser retirada das operações e locais previstos nesse parágrafo, que são locais penosos, insalubres, perigosos, e a servidora lactante, né, está em período de amamentação, ou gestante, né, ela obrigatoriamente vai ter que exercer suas atividades em locais salubres, em serviço não penoso e não perigoso. É uma obrigação da administração fazer isso com a servidora. Muita gente pergunta, e a servidora vai perder o direito? Né, porque vai ser retirada do local insalubre? Vai perder o adicional? Olha, vai porque cessou, né, o contato, né, com essas condições que dão direito ao adicional. Ela é afastada obrigatoriamente, não é, né, porque ela solicitou, é porque a administração é obrigada a afastar ela e ela perde o adicional. Né, parece meio maldoso com a servidora, mas ao mesmo tempo está protegendo a maternidade. E é claro que, né, existem projetos de lei tentando garantir que a servidora seja afastada, mas continue recebendo o adicional, mas ainda são projetos de lei. Né? 24. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade, de periculosidade, serão observadas as situações de legislação específica. Então, existe lei federal, né, que trata especificamente, né, são normas, né, são leis federais, são normas ali emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que falam especificamente sobre como será concedida essa insalubridade, essa periculosidade, como será avaliado o local para que ele seja considerado insalubre. Então, existe essa legislação federal, existem essas normas do Ministério do Trabalho e Emprego, e a lei aqui está dizendo que essas normas vão ser consideradas na hora de dizer o que é insalubre, o que é periculoso e o que não é, dentro da administração estadual, tá? Então, assim, quando houver dúvida sobre o que fazer em relação a isso, lá na prática, lá dentro da UEAP, tem que consultar essa legislação específica. Tá? É claro que essa legislação aqui não vai trazer todos os detalhes de como vai acontecer isso. A legislação específica vai. Por isso que o legislador aqui dessa lei disse que tem que consultar a legislação específica. Aqui, ainda falando do dever da administração de proteger o servidor.
Os locais de trabalho e os servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos em permanente controle. Ó, pessoal que trabalha com raio-x, pessoal que trabalha com substâncias radioativas, é um dever da administração manter eles sob permanente controle. É um direito deles, é um dever da administração. Para que tem que permanecer a administração tem que manter permanente controle sobre esse pessoal que trabalha com raio-x e substâncias radioativas? Para que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Então, a administração tem que estar controlando o local de trabalho, né, de quem atua com raio-x, substâncias radioativas, para que a radiação, né, ionizante, que, né, fruto dessa atividade, não ultrapasse os níveis máximos previstos na legislação e que permitem uma vida, né, saudável, lidando com esse tipo de radiação. É claro que a lei diz qual é o nível máximo permitido para um ser humano estar exposto a isso com segurança. Então, a administração tem que ficar monitorando esses locais. Prova disso que esses servidores que trabalham com raio-x e substâncias radioativas, vem essa regra aqui. Os servidores que trabalham com raio-x e substâncias radioativas, eles serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Não é que eles têm que ir atrás da administração e pedir para a administração realizar exames. É a administração que tem que ir lá com eles e obrigar eles, né, a fazer exames médicos a cada 6 meses, porque é um dever da administração e é um direito deles. Então, a administração encaminha eles para exames a cada 6 meses. Se não fizer isso, a administração está faltando com o dever dela. E depois, se acontecer alguma coisa com esse servidor vai cobrar da administração. Era para a administração ter corrido atrás disso, e não para o servidor ter ficado atrás da administração. Tá? 26. Os adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas serão calculados acima do vencimento base. A gente já sabia disso, mas a gente não tinha falado ainda quanto é cada um. Então, agora a gente vai falar, ó, 5, 10 e 20% de insalubridade, mas vai depender do grau, porque funciona assim, ó. Se for insalubridade grau mínimo, aí é 5%. Se for insalubridade grau médio, aí é 10%. E se for insalubridade grau máximo, aí é 20%. Aí você vai dizer, mas onde é que vai dizer que é 5, que é 10, que é 20%, ou seja, que é mínimo grau, que é médio, que é máximo? Lembra da legislação específica que eu te falei? Essa legislação específica define quando o grau é mínimo, é médio e é máximo de insalubridade. E é através da aplicação dessa legislação específica que os profissionais competentes, e a legislação diz quem são os profissionais competentes, vão definir se o grau é mínimo, médio ou máximo para pagar insalubridade. Então, se o servidor estiver num local que foi definido como grau mínimo de insalubridade, ele tem direito a 5% de adicional em cima do vencimento básico. Se o servidor estiver num local que foi definido como grau médio de insalubridade, ele tem direito a 10%. Se o servidor estiver num local que foi definido como grau máximo de insalubridade, ele tem direito a 20%. Existe uma legislação específica com os profissionais competentes que avaliam o local e dizem se o grau é mínimo, médio ou máximo. O certo é que o servidor tem que avaliar, porque se o local também for periculoso, lembra que não pode acumular insalubridade com periculosidade, tem que escolher, né? A periculosidade, o valor é fixo, o adicional é fixo e é 10%. O adicional de periculosidade é sempre 10% nessa lei, sempre é fixo. Com isso, se o servidor estiver num local insalubre e perigoso, ele vai ter que optar, lembra? Se o local for grau mínimo de insalubridade, paga 5%. Mas se esse local também for periculoso, o servidor prefere optar pelos 10% da periculosidade. Entendeu a ideia de optar? Vai optar pelo que paga mais. Mas se o local for de insalubridade grau máximo, o servidor tem direito a 20% em cima do vencimento básico. E é claro que ele vai deixar de lado os 10% da periculosidade, porque 20 é maior que 10. Lembra aquele negócio de optar? Se for insalubre e periculoso ao mesmo tempo, vai ter que optar, e a opção vai ser a depender, logicamente, do percentual, o que paga mais. E esse cara que trabalha com raio-x também tem sua regra própria, um valor fixo, tá? O servidor que opera raio-x tem um valor fixo nessa lei. Vamos ver quanto é o valor. O servidor que opera raio-x tem um valor fixo de 10%.
No caso do servidor que opera com raio-x, ele tem direito a um adicional, né, uma gratificação por esse trabalho, no valor de 10%. É fixo o cara do raio-x. Tudo bem? Daqui a pouco a gente vai botar todos esses percentuais no nosso resumo concurseiro. Né? Já vem tudo lá mastigado para você. Como eu falei, né, tem regras próprias, né, para tratar disso, e diz assim, ó, a caracterização e a justificativa para a concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas aos servidores, quando houver exposição permanente ou habitual aos agentes físicos, químicos e biológicos, dar-se-á por meio de laudo técnico elaborado nos termos das normas regulamentadoras 15 e nos critérios da norma regulamentadora 16, prevista na portaria do Ministério do Trabalho e Emprego. Lembra que eu falei? Existem, a legislação, vai ser aplicada a legislação específica sobre insalubridade e periculosidade. Essa legislação específica, por exemplo, é do Ministério do Trabalho e Emprego, né, que é um ministério federal. Então, na hora de se dizer o que é, o que não é insalubre, o que é, o que não é perigoso, tem que aplicar essas normas. Tá? E quem que é competente para aplicar essas normas? Né? Quem que eu chamo para analisar um local de trabalho e dizer, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego, se é perigoso ou não, se é insalubre ou se não é? Eu chamo o profissional competente. O laudo técnico deve ser elaborado pelo profissional competente. Quem são eles? Entende-se como profissional competente para avaliação da exposição e emissão do laudo técnico previsto. Quem são os profissionais competentes? Engenheiro em segurança do trabalho, médico com especialização em medicina do trabalho, engenheiro e arquiteto com especialização em segurança do trabalho. Então, esses são os profissionais competentes para aplicar essa legislação federal e dizer se o local é insalubre ou não, se é perigoso ou não. Tudo que a gente falou aqui está no nosso resumo concurseiro. Vamos bater nosso resumo concurseiro agora, a título de revisão. Tá? Não tem como errar. A gente já viu o texto da lei, a lei seca, e agora está na hora de bater um resumo do que cai em prova, considerando o texto da lei seca, mas agora só retirar do que cai em prova. Está tudo mastigado, está tudo para você, né, não errar uma questão dessa no dia. Então, vamos lá. Condições para a concessão da insalubridade e periculosidade. Quais são as condições mesmo? Servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres, não é com eventualidade. Segunda condição, servidores que trabalham em contato permanente com substâncias tóxicas, não é um contato transitório. Aí vai ter direito, tá? Terceira condição, servidor que fizer jus ao adicional de insalubridade e periculosidade ao mesmo tempo, porque atua num local que é insalubre e perigoso, ele não vai receber os dois, ele vai ter que optar por um deles. Isso é clássico de prova, tá? E o direito ao adicional de insalubridade e também o de periculosidade, esse direito cessa, né? Esse direito é cessado, é retirado, caso, né, as condições de insalubridade, né, as condições de risco de vida deixem de existir. Agora vamos falar dos deveres da administração. Lembra que eu falei para você que a administração tem deveres? Olha os deveres da administração. A administração tem que ter permanente controle sobre esses locais de insalubridade e periculosidade. É um dever. Por exemplo, a gestante e lactante terão que ser afastadas de locais insalubres perigosos, né, e de atividades penosas. Elas terão que ser colocadas para trabalhar em um local salubre, não penoso e não perigoso, enquanto durar a gestação, enquanto durar o período de lactação. Tá? É um dever da administração. Os locais, né, de trabalho e os servidores que operam com raio-x, né, eles têm que também ser submetidos a permanente controle. Como é que vai ser feito esse controle? Ora, esse controle vai ser feito, por exemplo, submetendo a exames a cada 6 meses esses servidores que operam com raio-x e substâncias radioativas e também medindo as doses de radiação ionizante, para que essa dose de radiação ionizante não ultrapasse o limite máximo permitido pela legislação própria. Tá? Tudo isso daí é devido à administração específica em relação a esse cara que trabalha com raio-x. Qual é a base de cálculo? Qual é a base de cálculo? Ó, a base de cálculo, a gente já viu desde o início aqui dos adicionais, que todo adicional tem a mesma base de cálculo. É o vencimento base. Então,
né, se a insalubridade for grau mínimo, 5% em cima do vencimento base. Se a insalubridade for grau médio, 10% em cima do vencimento base. E se a insalubridade for grau máximo, 20% em cima do vencimento base. Se for um adicional de periculosidade, esse não varia. Periculosidade é fixo, é sempre 10% em cima do vencimento base. E se for servidores que trabalham com raio-x, substâncias radioativas, esse também é fixo, é sempre 10% em cima do vencimento base. Lembrando que esse negócio de insalubridade e periculosidade, o servidor vai ter que optar por um deles, se tiver direito aos dois, e essa opção vai considerar qual percentual está pagando mais. A gente viu isso, tá? E fechando aqui, temos a lista de profissionais competentes para aplicar a legislação do Ministério do Trabalho e Emprego e dizer se o local é insalubre ou não é. Qual é a lista de profissionais? Está aqui. A lista de profissionais é, primeiro, engenheiro. O engenheiro, né, da segurança do trabalho. Quem mais? O médico com especialização em medicina do trabalho, tá? Então, o médico que tiver especialização em medicina do trabalho também pode aplicar essa legislação para avaliar o local de trabalho e dizer se é insalubre, se não é. Quem mais? Engenheiro e arquiteto, mas é um engenheiro e arquiteto com especialização em segurança do trabalho. Esses também são competentes para dizer se o local é insalubre ou não é, tá? E aplicar a legislação própria. Então, se liga nessa lista aqui de profissionais que são competentes para analisar se o local é insalubre ou se ele não é, se é periculoso, se não é. Tá? Então, essa foi a nossa aula de insalubridade, periculosidade, que são adicionais, tá? Que não se acumulam. O servidor tem que optar por um deles, caso tenha direito aos dois. Tá? Eu aguardo você no próximo adicional. Até lá.